Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui, presente nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Salmo de número 28. Salmo 28. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de enfatizar o versículo 8, onde está escrito: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Nós estamos já há algum tempo fazendo uma série de pregações ou meditações a respeito da nossa vida como uma jornada, do momento em que nós nascemos no nosso corpo, nascemos do ventre da nossa mãe, nós então temos a nossa jornada até o final da nossa vida física. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, mas no dia em que nós nascemos no Espírito, nós nascemos de Deus. Então, espiritualmente, nós também vamos nascendo, e nós vamos crescendo e vamos amadurecendo. E por isso, nessa jornada, enquanto na sua jornada física você vai para fazer o infantil, depois você vai primeiro grau, segundo grau, não sei mais o que, universidade, espiritualmente você vai aprendendo. E uma das fases que durante essa nossa jornada espiritual Deus quer que aprendamos é sobre mistério. Nós às vezes não tocamos sobre esse assunto. Ultimamente eu não sei nem qual é o assunto que a igreja tem enfatizado. Porque se eu prego arrependimento, santidade, eu prego relacionamento, mas nós também precisamos falar sobre mistério, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar face a face com esse assunto mistério. Quantas pessoas me perguntam: irmão, por que será que Deus não nos explica de antemão os detalhes do que vai acontecer na nossa vida? Parece que Deus tem prazer em nos surpreender, mas nem sempre a surpresa é agradável. Isso nos livraria de muita ansiedade, não é? Mas também impediria uma das maiores contribuições do nosso crescimento, que é o desenvolvimento da nossa fé e confiança.
Eu posso não saber qual é o meu futuro, mas eu sei onde está o meu futuro. O meu futuro está nas mãos de Deus. E com certeza, estando na mão de Deus, é melhor do que na minha. Porque se fosse melhor na minha mão, Ele teria posto na minha mão. Porque Deus sempre opera para o nosso melhor. Confusão, mistério, criam grandes problemas para o povo de Deus. Quantas pessoas vêm me falar buscando explicação? Por que Deus permite isso na minha vida? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Coitados! Naquela época que aconteceu o tsunami lá no Extremo Oriente, eu estava no Canadá e quando cheguei no Brasil, eu encontrei com um rapaz que é cabeleireiro. E ele diz que é crente. Eu não sei se é, Deus é que sabe. Nós não podemos julgar as pessoas, mas gostaria muito que ele fosse filho de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. No salão de beleza dele, ele só põe música evangélica. Não é? E ele tem aqueles santinhos, sem cara de santo, com dizeres evangélicos, que o pessoal acha que evangeliza entregando aquilo. Já evangelizei, sem abrir a boca, mas entregando aquilo. E quando eu cheguei, eu tinha que ir a determinado lugar, ele me viu, atravessou a rua e disse: eu preciso de sua ajuda, eu preciso que você fale comigo. Eu estava com pressa. Ele disse: eu preciso que você me explique. Mas ele estava tão agoniado, tão aflito, que eu disse para ele: o que é? Só me responda uma coisa: onde é que Deus estava? Mas ele estava tão aborrecido com Deus. Quando aconteceu esse tal de tsunami, tantas crianças inocentes, tantas famílias, tanta morte, tanta dor. Onde é que Deus estava? E eu disse para ele: você quer que eu lhe diga? Eu quero. Eu disse: você quer a verdade? Eu quero. Você não vai zangar comigo? Não, eu quero. Eu disse: Deus estava no mesmo lugar que Ele estava quando Ele fez de você um homem no ventre da sua mãe, e você fez essa cirurgia aí para ficar mulher, que não conseguiu virar mulher. Deus estava no mesmo lugar que Ele estava quando Ele tem para você determinado um futuro brilhante como um homem de Deus na terra. E você disse para Ele que não quer. Ah, lá vem você perguntou. Olha, o propósito de Deus é sempre a nossa santificação. Deus só permite na nossa vida aquilo que Ele vai usar para a nossa santificação. Muitas vezes vai doer. Muitas vezes vai doer. Mas se você olhar para a sua vida aqui na terra, sabendo que você está numa jornada de volta para Deus, que você veio para Deus, Deus colocou você no ventre da sua mãe, e no momento em que você nasce, você começa a retornar para Deus, e você vai ter que encontrar com Ele face a face. Então você vai olhar a sua vida de outro modo. Você não vai ficar pensando que você veio aqui para se deleitar, para ficar rico, e Deus então passa a fazer só o que você quer. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não é Deus que existe para fazer a nossa vontade. Portanto, nós vamos ter surpresas. Quantas frustrações nós temos tido? Como é que você lida com frustrações? Você faz planos, você ora, você jejua, tudo o que você quer é correto, você pediu aconselhamento para o pastor e na hora você diz: a vaca foi para o brejo, não deu nada certo, pedi meu tempo, perdi meu dinheiro. Como é que você lida com isso?
Deus esqueceu de mim, Deus não quer nada comigo, pode ser que tenha algum pecado na minha vida que Deus não perdoou, mas e o que é que eu faço? E você desiste de tudo? Como você age? Lida com a frustração. Vá para a Bíblia. Vou dar 2 exemplos para você. Um dia Jesus Cristo estava lá. Chegaram os discípulos para ele e disseram assim: olha, João Batista foi assassinado e já enterramos o seu corpo. Qual foi a reação de Jesus? A Bíblia diz que ele retirou-se no barco. Isso está escrito em Mateus 14. Se você quiser olhar, você pode olhar. Eu não fico mandando abrir a Bíblia em todo canto, senão eu fico presa no assunto e não dá tempo de pregar tudo que eu preciso trazer. Mas você pode olhar, porque Mateus 14, no versículo 12 está escrito: então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois que sepultaram o corpo de João Batista, foram e anunciaram a Jesus. Olha a reação de Jesus no versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Quando Jesus ouviu que João Batista já tinha sido sepultado, no coração dele veio: preciso ficar a sós. Vou tomar um barco, vou para um lugar deserto, eu quero ficar a sós. Foi. Quando ele chegou lá no lugar que ele queria ficar a sós, estava lá a multidão. Ele teve o plano dele frustrado. Qual foi a reação dele? Compadeceu-se da multidão e curou os seus enfermos. Os enfermos. A reação dele foi o seguinte: a dor dele foi transformada em cura para os outros e o Pai foi glorificado. Tá bom? Quando Paulo veio de Damasco, porque os fariseus queriam matá-lo em Damasco, ele veio direto, cortando o caminho para Jerusalém, para encontrar com os colunas da igreja, Pedro, João, e Filipe, e Mateus, todos os discípulos, que agora ele agora era um cristão. Quando ele chegou lá, ele foi expulso, ninguém quis saber dele. Frustrou? Ele teve o plano dele frustrado. Então, o que foi que ele fez? Entre os fariseus, ele era um traidor. Entre os cristãos, ele era um matador. Ele voltou para a casa dele em Tarso. Aí ele diz que foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. E ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele diz que foi por esse tempo que ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, frustração do plano de Paulo, avanço do plano de Deus. Se Paulo não tivesse tido os planos dele frustrados, porque hoje nós não teríamos essas cartas que nós temos, onde aprendemos tanto, não é? João, o plano de Joãozinho era pregar essa palavra, esse evangelho até morrer, até não ter mais fôlego. Lá um dia prenderam João e mandaram para uma ilha desértica no mar Egeu. Frustração dos planos de João. Se quiser ficar aí, prega para as gaivotas, para as ondas. Lá, naquele lugar, a Bíblia diz que ele escreve assim: encontrei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Vai começar a revelação. Deus vai revelar o seu Filho para João mandar para nós. Porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus dá a João para João mandar para nós.
Então, frustração dos planos de João, avanço do plano de Deus. Olha, lá, Jó, depois de tanto sofrer, de tanto perguntar, e perguntou, ele chega à conclusão: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando os seus planos não estiverem dado certo, recue, porque é avanço do plano de Deus na sua vida. Recue, porque o plano de Deus está avançando, porque o plano de Deus para você não será frustrado. Alguma vez você já se perguntou: por que é que Deus não fala comigo? Hein? Nem precisa levantar a mão. As pessoas nunca me dizem isso em púlpito, mas quando chega sozinha diz: irmã, tenho um problema. Às vezes eu penso que tem os filhos de Deus que são escolhidos, mas eu sou oferecida. Porque Deus fala com todo mundo e não fala comigo. Eu disse: como que fala, meu filho? Fala, irmã, na minha igreja ele fala com todo mundo. Eu disse: pode ser que sua igreja tenha uma pessoa de mentiroso. Mas Deus quer falar. Qual é o pai que não quer falar com seu filho? Não é? Mas como que não fala comigo? Eu digo: você não está ouvindo a Deus. E você está dando tempo para Ele falar? Você está indo para ouvir? Você tem se recolhido com isso? Você tem estado com a sua palavra? Você tem afinado a sua voz? Você sabe quantos anos Moisés ficou no deserto, afinando o ouvido, limpando o ouvido de todos os sons, até que com 40 anos ele ouviu assim: Moisés. Aquela voz feriu o ouvido de Moisés de tal maneira que nunca mais ele confundiu a voz de Deus. Quanto tempo Deus passou sem falar com Abraão depois de Deus que deu chamado Abraão? Quando Deus veio falar de novo com Abraão, Abraão estava com 86 anos e Sara com 77. Depois falou de novo quando Abraão estava com 99. Então não se queixe. O problema é que o silêncio de Deus nos leva a entrar em pânico e nós exigimos uma resposta. Você já viu como você detesta fazer perguntas e não ter resposta? Você pergunta, você começa a levantar a voz, daqui a pouco você está esgrimando porque a pessoa tem que lhe responder. Você sacode a pessoa, me dá atenção, responde. Porque você quer ter uma resposta. Todos nós somos assim. Viver confortavelmente diante de um mistério não é fácil. Sabe por quê? Porque isso arrebenta com o nosso senso de competência. E nós gostamos de sentir que nós estamos no controle da situação. Não é? E às vezes tem situações que não estão no nosso controle. Agora tem uma piada lá no Rio. Todo mundo se encontra na rua e diz: ei, fulano, como é que vai? Cadê o Amarildo? Onde está o Amarildo? Está todo mundo perguntando onde está o Amarildo. Aqui em São Paulo já estão perguntando onde está o Amarildo. Nos Estados Unidos, onde tem brasileiro? Ei, onde está o Amarildo? Gente, o governo não dá uma resposta. A polícia não dá uma resposta. Ninguém tem resposta, embora todo mundo saiba a resposta. Mataram o Amarildo. O que todo mundo pensa: mataram o Amarildo e sumiram com o cadáver. Porque o Amarildo não é mais uma pessoa. O Amarildo é uma situação de milhares e milhares e milhares de pessoas que foram mortas e que desapareceram. Então agora onde está o Amarildo? O Amarildo virou um coletivo. Mistério. Mistério. O grande problema é que nós gostamos de ter respostas para tudo o que é misterioso, por isso qualquer resposta é melhor do que nenhuma. Por isso nós procuramos explicar os mistérios, mas esse desesperado desejo
de estarmos no controle, nos faz cair na ilusão de que se nós pesquisarmos bastante, nós iremos obter as respostas, não é? Vamos pesquisar. Mas é um meio de escuridão, sabia? No mistério, que é no meio dessa escuridão do mistério, é no meio dessa confusão que nós desenvolvemos e fortalecemos os músculos da nossa fé. Não é? Os músculos da nossa fé. Pense o que é um homem no meio de um mistério como Jó. E ter que proclamar a fé dele, mas eu sei que o meu Redentor vive. Se você já se encontrou no meio de um mistério sério, ano passado eu fui detonada por causa de um mistério. A inglesa, que é minha companheira de ministério, a Kay, ela foi acometida de um câncer. As pessoas ligavam para mim, mas como é que pode? Essa moça é uma judia inglesa. Ela deixa o judaísmo, se entrega para Jesus Cristo, deixa toda a vida dela na Europa, todo o emprego bom que ela tinha, para se dedicar, para trabalhar para crianças pobres. E agora essa moça ganha de presente um câncer. O que é isso? Tem alguma coisa errada? Eu disse, tem, fala com Deus, vai orar. As pessoas me bombardearam porque eu tinha que dar uma resposta. Como que eu vou dar resposta? Eu disse para eles, olha, quem vai morrer, só não sei quando. Você também vai morrer, não sei quando. Nós não viemos aqui para ficar. E Deus tem o seu jeito de lidar. A quem não está nem aí o que vai acontecer, ela está fazendo o tratamento. As pessoas querem respostas. E Deus tem que responder do jeito que nós queremos. Mas a nossa fé é fortalecida nessa luta, nas horas dos mistérios, quando o nosso Deus, que pode operar todos os milagres, Ele não opera o milagre que nós queremos. E nós precisamos continuar servindo esse Deus e confiando que Ele fez a coisa certa. A verdade é que Deus decidiu que Ele não vai responder a todas as perguntas. No capítulo 29, no versículo 29, em Deuteronômio, a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem para nós e para os nossos filhos. Se Ele decidiu que não vai me explicar todas as coisas, eu preciso estar certa de uma palavra que Ele disse. Ele diz, nunca vos deixarei. Não vos deixarei. Nunca, jamais vos abandonarei. Confiar não é fácil. Confiar não é uma coisa fácil. Uma medida de nossa confiança é ver quão profundamente nos relacionamos com Deus e estamos prontos para viver sem as suas respostas. Viver sem as respostas. Deus falou tudo com você, não. E o que é que você faz? Eu vou continuar vivendo, adorando esse Deus, esperando que eu possa pelo menos ter a compreensão necessária para sobreviver. Mas, irmã, como é que a senhora faz? Jesus Cristo disse, sem mim nada podereis fazer. Ninguém anda assim. Deus disse para mim, hoje de manhã você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, depois você vai fazer aquilo. Deus não faz isso não, você que estabelece sua agenda e ora para que você perceba onde é que Deus está lhe mandando. Porque quantas vezes você tem que ficar diante de Deus orando, orando, clamando, pedindo, e Deus parece que está nem aí. Mas eu sei que Ele está. E você precisa de respostas.
para o seu ministério. E as pessoas querem respostas urgentes. Irmã, a senhora vem para o Canadá? Eu ainda não sei. Mas a gente tem que saber, mas eu ainda não sei. Deus não me falou se eu devo fazer uma cirurgia ou ir para o Canadá. Mas as pessoas lá precisam de uma resposta. E aí, o que eu faço? Bota na agenda. Bota que eu vou, mas não compre minha passagem. Eu sei lá se amanhã eu vou amanhecer viva. Eu espero em Deus que amanhã eu não quero morrer, não tenho pressa. Então, as pessoas exigem que nós tenhamos respostas que Deus às vezes não deu. Respostas não são necessárias. Fé é necessária. A fé é necessária. Neste mundo existem muitas vozes, meus irmãos, como as vozes dos amigos de Jó, oferecendo respostas e explicações. Quando você lê o livro de Jó, uma das coisas mais irritantes são aqueles 3 amigos de Jó. Tinham explicação para tudo, mas explicação tão absurda que eles acabaram sendo a outra dor de Jó. E você vai encontrar pessoas assim como os amigos de Jó, que vão ter explicação para tudo. Vão ter explicação para tudo. Se você ora, você não está tendo fé. Você vai trazer tal coisa, você vai ficar curada, não ficou problema, é a sua fé. Eu queria saber qual foi a fé da filha de Jairo para ressuscitar. Foi a fé dela ou a fé de Jesus Cristo? Qual foi a fé de Lázaro? Quando Deus tem que fazer as coisas, Ele faz. E nós precisamos confiar que Deus não nos deixou jogados. Quantas pessoas estão lhe dando explicações como os amigos de Jó deram para eles? No capítulo 13, você se pergunta, qual é o seu nível, meu irmão, de fé em Deus? No capítulo 13 do livro de Jó, no versículo 15, ele diz: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Eu tenho fé nele. Jó chegou a uma posição de tamanha dependência de Deus. Dependência de Deus. E é lá que nós precisamos chegar, no meio de tanta confusão, de tantas respostas que queremos, no meio de tanto mistério, nós devemos dizer: eu não compreendo nada, mas eu sei que meu Deus e Senhor tem tudo em suas mãos. Eu não estou nem aí. Eu sei que Ele tem tudo pronto. Você é doida? Sou. Essa é a melhor palavra para você definir a sua situação. Você é louco. Deus, Ele chama os loucos, porque a Bíblia diz que Ele escolheu os loucos para envergonhar os sábios. Só assim. Olha, nós precisamos ver em Isaías 49, 15 e 16, ele diz: não vos esquecerei. Eu acho lindo esses 2 versículos. Quando ele diz: olha, ainda que a mãe se esqueça do filho que saiu do seu ventre, eu não esquecerei de vocês. Por quê? Porque nas palmas das minhas mãos eu vos tenho gravado, os vossos muros estão continuamente diante de mim. Você sabe quando Deus diz: eu gravei vocês? Sabe que Deus, o nosso Deus, é o único Deus que responde com fogo. Você se lembra quando Deus deu o decálogo para Moisés? Ele cortou com o dedo dele a rocha e fez aquelas 2 tábuas, e ele foi
escrevendo as 10 palavras. Como é que ele foi escrevendo? Furando. O dedo dele, que é fogo, foi furando a pederneira, foi vazando. Você acha que uma escrita vazada na rocha tem condição de ser apagada? Não. Então Deus, quando Ele grava com o dedo dele. E outra coisa, em Isaías 49:16, Deus não diz: eis que nas palmas das minhas mãos gravei o seu nome. Não. Ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Ele gravou você. Ninguém vai tirar você de lá. Ninguém vai apagar você. Pode mudar o seu nome, mas você continua gravado. E ele diz: os teus muros, os teus impedimentos, os teus problemas estão continuamente diante de mim. Na hora que eu quiser, eu tiro. Por enquanto você está precisando daquilo. Pronto. Quando nós temos testes que precisamos passar, o teste sempre precede uma promoção. Toda pessoa que faz um teste, ele quer ter sucesso. Mas nem sempre se tem sucesso. Você faz um teste, não tem sucesso, vai ter que repetir o teste. Não é assim? Até aprender. Então, enquanto você não está pronto, aquele mistério não é revelado para você. Uma vez Jesus Cristo disse para os discípulos, ele era o mestre, passemos para o outro lado da margem. E Jesus foi dormir no barco. E lá vem vento e tempestade e onda forte. Chegou um momento que os discípulos não sabiam mais o que fazer, foram lá acordar o mestre. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus Cristo disse: por que sois tímidos? Onde está a vossa fé? Repreendeu o vento e as ondas, tudo ficou em paz. O que eles estavam dizendo? Ele vai morrer afogado. Você já viu Deus morrer afogado? Era isso que eles estavam dizendo. Mas olha o que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Eles não sabiam. E como eles não sabiam, eles vão ter que fazer outra prova. Vão ter que ir para a recuperação, para a segunda época. Na recuperação o assunto é o mesmo, né? Muda a arrumação dos quesitos. Aí Jesus diz para eles: ó, vocês vão atravessar, que depois eu vou encontrar com vocês. Eles pegam um barco, vão atravessar, e Jesus então sobe o monte. A Bíblia diz que ao cair da tarde estava lá ele sozinho, olhando lá do monte, lá de cima, aqueles discípulos, seguramente orando por eles. Passou a primeira vigília da noite, de 6 às 9, eles estavam lá, e a tempestade, e depois segunda vigília, 9 à meia-noite, tempestade cada vez pior. Meus irmãos, de meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília da noite, eles já estavam enjoados, com frio, com fome, cansados, desesperando, coitados, sofrendo. Na quarta vigília da noite, Jesus aparece andando sobre as águas. E apesar de que não tinha nenhuma mulher ali, eles gritaram: é fantasma, só tinha homem. E Jesus disse: não tem mais, tem de bom ânimo, sou eu. Teve aquela história com Pedro, mas vamos chegar ao final da história. Quando Jesus Cristo entra no barco, todo sequinho, Pedro todo ensopadinho. Sabe qual foi a pergunta? A primeira pergunta deles, na outra tempestade, foi: quem é este que até o vento e as ondas obedecem? Mas agora, que foi que eles disseram? Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Passaram no teste. Mas se você olhar bem para esse teste, você vai ver que a tempestade, o vento forte, as ondas bravias vinham em cima do barco no mar. Qual era a profissão deles? Pescadores. Hein?
As tempestades, as dificuldades, os ataques vão vir para você no seu âmbito de trabalho, naquilo que mais você sabe fazer, no lugar de onde você tira o dinheiro para você viver. É lá que vão vir os problemas. Eu nunca vou ter problema pilotando um avião, porque eu não sou piloto de avião. Mas o piloto vai ter. Pode ter, espero que não tenha no avião que eu tiver. Que ninguém tiver, né? Então, o que eu estou dizendo é que os testes, eles são para nós sermos promovidos. Nunca se esqueça que nós somos discípulos, não é? Agora, se todos os salmos fossem salmos de alegria e celebração, não poderíamos dizer que o livro de Salmos é um livro real. O livro de Salmos é a maior escala de oração que tem. Mas 70% do livro de Salmos, nós vemos que são salmos onde vemos dúvida, onde vemos lamento, e o número de salmos de lamento é muito maior do que o número de salmos de alegria. E são crentes que escrevem os salmos. O livro de Salmos nos convida a sentir a emoção da incerteza e da confusão, onde nós não vemos nenhuma solução. Está tudo aí tão caos. Onde estás, Senhor? Onde estás? Tu me respondes. Até quando isso vai acontecer? Você vê Salmo 10, Salmo 13, você vê os salmistas gritando, pedindo a Deus uma resposta, uma explicação, e Deus vai andar só, viver para dar resposta para quem quiser. Espera, aguarda, confia em mim que na hora certa vai acontecer. Olha, o grito de desespero do salmista, no início do salmo, sempre leva o salmista a desenvolver a fé e a confiança que o segura em Deus. Embora o salmista não tenha resposta, ele tem Deus. Nós vemos lá em Jeremias 20, e eu vou ler para vocês. Jeremias 20, no versículo, principalmente 7, Jeremias 20, versículo 7, né? Ele diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mas forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar. Violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou em opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. O profeta aqui, ele expressa os seus pensamentos e sentimentos, acusando Deus de havê-lo enganado. Se você ler o texto todo, você vai ver. Sua atitude parece uma atitude blasfema. Quando você olha isso aqui, você pensa, mas esse profeta está blasfemando. E Deus responde? Não. Deus não responde, deixa ele ir. Vai falando, abre o coração, derrama. Vai derramando. E Jeremias vai falando, vai derramando. Mas aí ele continua falando com Deus, e daqui a pouco ele reflete claramente no chamado que Deus tem para ele, no chamado que Deus fez para ele na sua juventude, e a palavra que Deus deu a ele para pregar, e algo começa a aquecer o seu coração. É a mensagem que Deus deu a ele. Seus sentimentos de dor explodem
mas a palavra de Deus fala mais alto. Não importa o que você quer falar com seu pai. Jesus Cristo diz, quando vocês estiverem juntos, vocês olhem assim, Pai nosso que estás nos céus, mas tu entra no teu quarto e fecha a porta. Porque ninguém sabe o que tu vai falar, se é bonito, se é feio. E depois o que você vai falar com seu pai lá no quarto, não é da conta dos outros. Então entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Porque você começa reclamando. Você começa reclamando, Senhor, eu não aguento mais. Tem horas que eu tenho impressão clara, que o Senhor me jogou na boca do lobo. Afinal de contas, o Senhor me mandou aqui para quê? Eu tenho certeza que foi o Senhor que me mandou, mas olha o que está acontecendo. Você abre o coração, vocês não sabem quantas vezes já cheguei diante de Deus. O dia que a minha filha morreu, eu fui para o quarto e disse para ele, minha filha. Ele disse, sua não, minha. Assim. E aí? Então eu não quero mais nada com Deus. Problema seu. Vai ter que ter com o diabo. Porque se não é Deus, é o diabo. Então, é preciso que você aprenda que Deus é seu pai. O fato de você ir lá para o cantinho para falar com Deus, abrir seu coração, reclamar todas as suas mazelas, não significa que no final ele vai fazer o que você quer, ele vai continuar fazendo o que é certo. Você é que vai ter que entender que ele está no comando. Na conversa de Jeremias com Deus, ele permitiu que a palavra de Deus entrasse, penetrasse, de tal maneira no seu coração, que no momento do maior mistério, onde ele não compreendia nada, a palavra de Deus gritou mais alto do que tudo. Do mesmo modo, se nós permitirmos que a palavra de Deus viva e se enraize no nosso íntimo, ela vai agir no momento das nossas dores, no momento das nossas frustrações, ela vai queimar. E então, ouviremos a sua voz falar mais alto no meio do tumulto. Falar mais alto. Depois que Jó entregou a sua confusão a Deus, Jó, você pense em tudo o que ele passou. De uma hora para outra ele perde tudo. Falência financeira total, luto total, enterrou todos os filhos, daqui a pouco perdeu a saúde, estava canceroso da cabeça aos pés, e perguntando para Deus o que foi, porque ele não tinha consciência de ter ofendido a Deus. E ele começou a perguntar, Ele diz, se eu soubesse onde ele está, eu me chegaria ao seu tribunal. Mas se eu olho para frente, ele não está. Atrás eu não o diviso. Se opera à direita, eu não vejo. Mas, se está à esquerda, não percebo. Mas ele sabe o meu caminho. Ele sabe onde eu estou. Eu não vejo, não sei onde ele está, mas ele sabe o meu caminho. Não é? E nós vemos que ele começa a perguntar a Deus. Jó pergunta, eu nunca vi uma pessoa perguntar tanto a Deus como Jó. Quando é no capítulo 38 de Jó, ele pergunta porque não sabia. Ele estava completamente confuso, as coisas acontecendo. A vida dele mudou, mas mudou não, deu uma derrocada geral. Ele queria uma explicação de Deus. Aí, quando é no capítulo 38, Deus diz, chega Jó, já perguntou demais. Agora eu vou perguntar, quero ver se você responde.
E Deus começa no capítulo 38 de Jó a perguntar: onde é que tu estavas, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se é que tu tens entendimento. E você vai ler o capítulo 38 e você vai ver que Jó só vai assim. E Deus começa. Pergunta. No final dos capítulos do livro de Jó, nós vemos isso. Deus trazendo perguntas uma a uma. Assim parece que Deus quer dizer: você não gosta de fazer pergunta? Então responda as minhas. O mais interessante que você vai notar é que Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Deus não responde. Em vez disso, ele leva Jó a lembrar de seu incomparável poder, visto no mundo que ele criou. Quando Deus termina de falar com Jó, ele diz: eu não preciso de nenhuma resposta. Eu estava perguntando porque eu sou bobo. Não está escrito isso. Por que eu fiz tanta pergunta boba? Onde já se viu fazer pergunta como eu fiz? Que bobagem. No final, que Deus não responde nenhuma pergunta, Jó chega à conclusão que não devia ter feito. Mas ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que aconteceu. Jó estava aqui nesse nível, fazendo perguntas, querendo explicações. Deus leva Jó a um patamar onde ele não precisa mais perguntar. Aonde a manifestação de Deus para ele, através do sofrimento que ele passou, é tão grande, que Deus abre os olhos de Jó, para Jó ver o universo, e ver que Deus criou tudo aquilo. Quando você vê, e pensa que está trabalhando muito para Deus, está trabalhando demais, aí você olha para... Eu estava numa época da minha vida que eu estava trabalhando que nem uma formiga atômica. Aí eu parei o carro perto do arpoador, olhei para o mar, subia nas pedras e veio no meu coração um versículo. Porque Deus fala comigo na sua palavra. Por isso que eu engulo o versículo, memorizo, porque aquele... Olha aí. A minha mão fez todas essas coisas. E todas elas vieram a existir. O homem para quem eu olharei é este: o aflito e abatido que treme da minha presença. Deus estava me dizendo o quê? Eu não precisei de ti para fazer isso aqui, nada. Nunca precisei de ti para fazer todo o universo, porque agora tu estás te achando tão necessária. Saí de lá pianinho, saí de lá muito melhor e maior do que eu cheguei, porque compreendi que Deus não precisa de mim, o chamado é um privilégio, não é? Você vê que alguma coisa aconteceu com Jó, nesse dramático encontro com Deus. É como se Deus dissesse para Jó: eu não te darei resposta nenhuma, Jó. Eu te darei algo infinitamente maior. Eu te dou eu mesmo. Eu te dou a mim mesmo. Eu te dou uma revelação do meu ser. Eu abro os teus olhos para me enxergar o Deus Criador. Jó passou a experimentar uma nova revelação de Deus. E um novo entendimento da divindade que o fortaleceu
a continuar vivendo, mesmo sem ter respostas às suas perguntas. Você vai chegar o momento que Deus não precisa lhe explicar nada. Nada. Por quê? Porque quem tem que dar explicação é você, não é Deus. Nós queremos compreender todas as coisas, por quê? Você tem que aprender a confiar que Deus está no comando. O desejo de respostas para as nossas perguntas vieram na vida de Jó, quando ele não tinha chegado a esse patamar. Mas quando ele cresceu mais na sua fé, ele não precisou mais de resposta para as suas perguntas. Também nós, pela graça de Deus, podemos andar na escuridão do mistério, crendo que Deus é bom, mesmo quando Ele não faz as coisas que queremos. Deus é bom. Mistério, penumbra, escuridão, fazem parte da nossa jornada espiritual. E o objetivo disso é aumentar a nossa fé em Deus. Quando você dá uma olhadinha para a vida de Abraão, você olha, e quando Noé saiu da arca, ele plantou uva, né? Plantou videiras, produziu uvas maravilhosas, e ele era vinhateiro, fez vinho do melhor, e bebeu demais, embebedou-se. E nós sabemos o que aconteceu, que o filho caçula dele, Cão, riu da nudez do pai, foi chamar os irmãos para ver, os irmãos vieram de costas, cobriram o velhinho, e a Bíblia diz assim, despertando Noé do seu vinho, sobre o que lhe fizera o filho caçula, e acrescentou, olha o que o patriarca vai dizer. Imagina a terra completamente lavada por águas de dilúvio, e a palavra que vai sair da boca do patriarca é uma semente que vai ser plantada na terra limpa. O que ele disse? Maldito seja, primeiro ele diz, maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça o Senhor a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Primeira palavra, maldição. Ele abençoou 2 vezes ao filho Sem. Uma vez ao filho Jafé. Esqueceu do filho Cão. E amaldiçoou 4 vezes o filho caçula do filho que lhe faltou com respeito. Bem, então você imagina que aqui ficou a tribo de Sem, super abençoada, aqui ficou a tribo de Jafé, abençoada, e ali ficou a tribo de Canaã, super amaldiçoada. Quando Deus resolve o momento de fazer as coisas, Ele vai lá na tribo de Sem, que é a tribo super abençoada, e diz, Abrão, deixa a tua terra, super abençoada, a tua parentela, a casa do teu pai, vem para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência de Sem, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi embora. Foi. Quando ele chegou lá, dentro da tribo super amaldiçoada, Deus disse para ele, Abraão, esta é a terra que eu estou te dando.
a ti a tua descendência para sempre. O que você acha que aconteceu? Abraão disse, não é possível, ele disse, anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Você diz, por que que Deus faz assim? Porque Deus tira da luz para brilhar nas trevas. Deus tira da graça para o pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Mas Deus diz, isto será teu e da tua descendência para sempre. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, somos nós. Então nós não somos luz para brilhar na luz. Nós somos luz para brilhar nas trevas. Então, se nós estamos querendo saber de todas as coisas, não podemos. Nós precisamos crer. E esta forma que Deus tem de incentivar, de fortalecer, de robustecer a nossa fé, é que nós temos que andar sem saber o que vai acontecer no próximo passo, confiando que Ele está ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Só assim. Você tem que confiar. Eu me lembro de uma vez que o meu marido disse para mim, ó, comprei passagem, estou muito cansada, nós vamos para os Estados Unidos, e os meninos já estão grandinhos demais, o menino está com 12 anos, a menina está com 17, já na faculdade, nós vamos deixá-los, nós nunca tínhamos deixado, e eu preciso de um descanso de uns 10 dias. Vamos para os Estados Unidos. Quase eu fiquei louca, porque eu nunca tinha deixado os meus filhos no Rio de Janeiro. Aí tinha um sobrinho que estava lá e foi lá para casa. Eu deixei tudo, eu comprei tudo, eu fiz de tudo, eu cobri tudo. Eu entreguei as contas na mão do meu sobrinho para pagar. Eu botei gente para dirigir, levar meus filhos no colégio, a menina para a faculdade. Eu cobri tudo, eu fiz, mas eu fui porque eu não podia deixar meu marido sozinho. Mas eu fui querendo ficar. O meu coração não estava lá, meu coração estava em casa. Quando nós fomos para a Califórnia, quando nós estamos voltando, eu, a crente, o marido estava dormindo no avião, nós estávamos vindo de Los Angeles para New York, e eu com a Bíbliazinha desse tamanho na mão assim, comecei a orar, Senhor, aquela oração agoniada, a oração da falta de fé, a oração da pessoa que não descansa, a oração da repetição, da agonia. Veio aqui, claro, tudo que você entregou nas mãos do seu sobrinho, você nunca perguntou a ele se ele fez. Porque você tem certeza que ele vai fazer. Mas o que você entregou nas minhas mãos, você fala toda hora. Pá. Você quer uma? Gente, eu tomei um susto. A minha fé estava no meu sobrinho, não estava em Deus. Uma coisa é crer e outra é confiar. Quando você confia, você descansa. Não é? Você tem que vir para a igreja. Aí você tem um filhinho para deixar em casa. Aí você pede para a babá tomar conta. Mas você não fica em paz. Aí você liga para a sua mãe e diz, mãe, eu tenho que ir na igreja hoje. Será que a senhora podia vir aqui tomar conta só bem? Aí você descansa. Aí você você vai comprar CD em nome de Jesus. Aí você vai lá para a cantina. Aí você vai fazer de tudo. Você vai conversar e o rapaz fica apagando e acendendo a luz da igreja para ver se você vai embora. Por quê?
Porque com a babá você creu que ela ia tomar conta do seu filho. Mas com a sua mãe você descansou. Confiar é descansar. A Bíblia diz entrega. Quando você entrega, você não fica puxando. Às vezes você faz assim, ó. Você entrega para Deus e fica assim, ó, e puxando. Porque você não confia. Você não descansa. Deus quer que você descanse nele, porque ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Do dia em que você se entrega a Jesus Cristo, você entrou no descanso, porque ele é o nosso sábado. A visão do sábado que muitos confundem é essa. Jesus Cristo vem com a nova e eterna aliança, a 7ª aliança, o 7º dia, o dia do descanso, para você descansar nele. No dia em que você se rende a Jesus Cristo, acabou. Você está com ele. Ele passa a tomar conta dos seus dias, dos seus momentos, do seu futuro, e você vai. Não é? Não é assim? Diga que é, pelo menos para ajudar o preletor. Não é não, pastor? Embora nós sejamos adultos, o suficiente para fazermos perguntas, Deus sabe que nós não somos necessariamente maduros para compreendermos as respostas que Ele tem para as nossas perguntas. Quantas coisas seu filho pergunta para você? E você não tem respostas para dar, não é? Eu estava contando para o pastor, minha neta, 4 anos, disse assim, esse Jesus fica dentro do coração da gente, nunca fala, não diz nada. Eu fico parado, ele não fala nada. Pergunta, ele não responde nada. Como é que eu vou explicar isso para ela? Fui para o Santarém do Pará com meus netos. De noite, eles foram. De dia, nós voltamos. Na volta, o menino estava com o narizinho encostado na janela do avião. E eu disse para ele, Gleimartin, você está aborrecido? Ele disse, não, eu estou triste. Eu disse, por quê? Na vinda, eu não vi Papai do Céu, aqui no céu, porque estava escuro. Agora, na volta, eu não vejo também. Jesus Cristo está no meu coração, eu não posso ver. O que é isso? Como que eu vou explicar isso para uma criança? A mesma coisa nós fazemos com Deus. Nós fazemos perguntas que seguramente, se você soubesse hoje o que vai acontecer daqui a pouco, talvez você fosse a mais infeliz de todas as pessoas. No capítulo 15 de Gênesis, Deus diz uma coisa a Abraão, que eu não queria que Deus dissesse para mim. E Abraão era amigo de Deus. Ele diz, sabe, Abraão, no capítulo 15, versículo 13, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gente, Abraão podia ter morrido sem saber disso. Mas Deus disse para ele. Agora Deus ainda diz para ele, no versículo 15, e tu irás para os teus em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Eu quero saber que eu vou morrer. Mas Deus diz, você não quer? Pergunta. Não quer saber? Fica perguntando muito. Tem gente que tem essas manias de entrar no invisível, querer resposta. Tantas vezes você diz que quer ver anjo, né? Tem gente louca para ver anjo. Você já viu que todas as vezes que aparece um ser espiritual, a primeira coisa que ele diz é, não temas. Por quê? Fosse uma coisa muito bacana, não ia dizer não temas. Você vê quadros terríveis. Quando aparece um anjo, a coisa mais linda.
quando aparece um anjo. O pobre do Joãozinho, ele viu Jesus o ministério todo, dormiu com Jesus, comeu com Jesus, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, viu Jesus preso, julgado, condenado, crucificado, morto, ressuscitado. Ele estava lá presente quando de uma hora para outra Jesus Cristo começou a decolar, descolar do chão e subir. Quando Jesus vai falar com ele, lá na ilha de Pátmos, ele diz, caía a seus pés como morto. Por quê? Olha só, a descrição do Jesus agora. Vestes, talares, porque ele era sumo sacerdote. Cinta de ouro à altura do peito, não é na cintura, que você estava cintura, não. Jesus não botou na cintura, botou aqui no peito. Uma cinta de ouro indicando que ele é monarca. Pés e pernas, como bronze polido, trabalhado numa fornalha, pense bem. Agora, cabelo e cabeça, porque não era só o cabelo que era branco, não, a cabeça também. Branco como alvalã, fala de eternidade. Muitos anos. O rosto brilhando como o sol na sua força. Você não pode olhar. Fala de um ser pré-existente. Sempre existiu. Os olhos como chamas de fogo. Misericórdia. Dá para você ver uma coisa dessa? Para piorar, da boca saía uma espada afiada de Deus. Misericórdia. Joãozinho, quando viu, pá! Caiu aos seus pés. Mas você não quer ver? Não quer ter uma visão espiritual? Vai lá no livro de Daniel e vê como ele caiu. O anjo levantou ele, ele ficou de novo de quatro, que nem um bezerro. Volta e o homem caía de novo. Maria e todo esse pessoal cai. Agora, as pessoas querem entrar na vida do mistério. Já basta que você não sabe da sua vida amanhã. Já sabe que você não sabe como vai ser. Você tem que confiar que isso está nas mãos de Deus. Nós precisamos saber que Deus tem resposta para as nossas perguntas, mas se Ele não dá, é porque Ele quer que confiemos nele. Assim, à medida que a nossa confiança cresce nele, nós aprendemos mais e mais que esse é o caminho para que a nossa fé e confiança sejam robustecidos em Deus. Amém? É difícil, mas quantas vezes você encontra pessoas que estão vivendo naquela fé de Jó, que olha para o câncer e diz, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará sobre a terra. E aí, revestido o meu corpo da sua pele, da sua pele, não dessa do câncer, mas a pele do meu corpo, na minha carne, não nessa cancerosa, eu verei a Deus. Pronto, disse isso para o câncer. Você já falou para a sua doença? Sai, porque você não tem poder aqui não. Eu tenho vida, e vida eterna, e você não tem. Você já foi vencido lá na cruz do Calvário. Eu sou filho de Deus. Jesus Cristo mandou você falar com os montes. Sai, levanta-te, atira no mar, sai. Mas e se não sair? Vou ficar dizendo e mandando sair, porque Jesus Cristo disse para eu não desistir. Mas irmão, eu já disse, continue dizendo. Você tem que cortar uma tora de madeira. Você dá uma machadada, 2, 3, 10, 50, 1000. Aí não aconteceu, continue, porque cada machadada vai enfraquecendo a tora de madeira.
Um dia, se a água mole em pedra dura, tanto bate a queda que for, mais a machadada. Continue. Continue. Orei 18 anos por um carro e Deus, mandou. Por quê? Porque Deus decidiu, chega dessa nega, está falando todo dia nisso. Acabou. Jesus Cristo falou da viúva que ia na porta do juiz. Então significa que você tem que continuar, mas você é daqueles assim, eu já falei, Deus não deu porque não quis. Continue, meu filho. Continue. Ele diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, você diz a este monte, levanta-te, atira para o mar, e ele irá, se você não duvidar no seu coração. Mas ele diz quantas vezes você tem que falar? Não, o problema é que você quer ser o campeão. Ordenou, tenho dito, acabou. A palavra de Deus é que é viva e eficaz, não é a sua não. A palavra de Deus é que diz assim para a onda, cessa, e ela... Para o vento, para, e ele... A palavra de Deus é que diz para o morto de 4 dias, levanta-te, e ele vem. A palavra de Deus é que diz assim, haja luz, mas a minha... Não, mas quando eu digo a palavra de Deus, o que são montes? São fortalezas satânicas, que muitas vezes existem na nossa vida. Muitas vezes. Eu tinha um problema. Eu não podia, eu orei, pelo meu ponto de pregação, e disse, Senhor, agora pode mandar os coxos, os cegos, os paralíticos, os aleijados, as prostitutas, pedir tudo. E haja chegar lésbica. Quando começou a primeira coisa, mas eu não pedi isso. Veio no meu coração um horror que eu tinha de pessoas com essa dificuldade, com esse pecado. Começou a encher de eu disse, o que é que eu faço? Ela disse, não sei, mãe. Eu fui para o meu pastor, ele disse, aí, você fica se metendo nessa coisa? Estão chegando. E vinham falar comigo. Eu descobri que eu não tinha uma palavra para dar para elas. Mas pior do que isso, eu detestava elas. Detestava. Dava vontade de pegar assim, ó. Pá, assim na cara. Mas não era só lésbica, gay também. E eles me queriam bem, ai. Mas olha, você já teve preconceito? Já teve? É horrível. É horrível quando você vem para o Evangelho e você mantém preconceitos. Às vezes a gente mantém. Lembra Pedrão, aquele homem do discurso, o maior discurso que já foi feito. No dia de Pentecostes, Pedrão, cheio do Espírito, fez um discurso que 3.000 almas saíram do inferno, foram salvas. Hoje em dia você está quase fazendo 3.000 discursos para uma alma ser salva. Daqui a pouco Pedro não estava com preconceito, não queria ir na casa de Cornélio, por quê? Porque era ímpio. O Espírito Santo botou logo um lençol e disse para ele, mata e come. Sim, o que Deus purificou, não consideres impuro. Aí eu liguei para um amigo meu, que era padre franciscano, daqui de Bauru, e disse para ele, meu irmão, eu preciso de uma ajuda sua. Você hoje é filho de Deus, é um pastor, mas você já foi gay. Eu quero que você venha aqui me ajudar, porque está enchendo de gente daqui que pratica homossexualismo. E eu preciso ter uma palavra para eles, porque se Deus está mandando, Deus quer esse povo. E você tem que vir aqui para me ajudar, porque eu não tenho experiência nesse ramo. Não tinha, eu estava completamente inexperiente. E eu quero dar uma palavra para eles, eu não quero que esse povo, eles chegam assim, mas eles não têm que ficar. Eu só faltei dizer para ele que os outros pecados, tudo bem, mas esse não. Ele foi. Esse rapaz
O nome dele é Abelardo. Ele fez uma preleção para essa turma. Eu nunca vi tanta libertação de uma vez só. Depois, eu disse para ele: você orar para mim para eu aprender a amar esse povo, do jeito que vier. Mas nós oramos, eu fiz um tempo de jejum, libertou. Graças a Deus, eu estou livre disso, desse peso. Depois que eu aprendi a amar esse povo, amar, aceitar e tudo, não veio mais nenhum. Quem precisava deles era eu. Não eram eles que precisavam de mim, eu precisava deles para que ficasse patente na minha vida o meu pecado de rejeição, achando que eles eram mais pecadores do que eu. Como você pode entender um mistério desse? Deus traz mistérios, testes na sua vida, para que você saiba que Ele é Deus cuidando de você o tempo todo. Enquanto você está no mistério, sem entender o que se passa, segure na mão de Deus, até a hora que Ele decidir revelar para você e dar a resposta. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.